Bom, boa tarde pessoal, eu sou o Márcio, você já conhece. Vou falar um pouquinho sobre distonia cervical hoje, tá? Algumas considerações, tá bom? This patient demonstrates Meu Deus, era pra ter severe tirado o som. vesiculalis, where backward São exemplos aqui de deviation padrões approximates típicos na full distonia range. cervical, né? Tá, que This vocês estão patient has a marked observando. intermittent Tá um backward pouco deviation confuso of o the head, vídeo, tá? apparent both on the frontal Passar por direito. and lateral views. Pronto. Só colocando que a distonia cervical, claro, se enquadra no conceito das distonias, né, em geral. Movimentos anormais, sustentados, intermitentes, posturas normais ou ambos, tá? Podendo ter um padrão tremulante ou mesmo com espasmos, tá? E intensificados habitualmente, gerados ou intensificados por um movimento voluntário. E quando a gente pega também uma coisa que chama muita atenção, igual a gente vê nas outras distonias, é muito comum também, ajuda no próprio processo diagnóstico, a questão do gesto antagonista, tá? Nesses pacientes. Bom, o pescoço ele é olhado dentro dos segmentos corporais, tá? De uma forma separada, tá? A gente divide, né, de forma didática, pensando nas distonias, membro superior, membro inferior, tronco, pescoço, laringe, parte superior da face, parte inferior da face. E no caso da distonia cervical, ela pode estar cometendo tanto de forma focal, apenas região do pescoço, ou segmentar, multissegmentar que seja, ou mesmo generalizado. Tá? E mesmo em cada um desses casos, você pode ofertar tratamento, especificamente para a questão do acometimento cervical. Tá? Quando você pega, então, você pode identificar a distonia cervical como um elemento isolado, tá? Que seria a distonia chamada cervical isolada, que apesar de ser isolada, no caso aqui, ela pode estar associada, por exemplo, a ser focal, mas tem um pouco segmentar. Você pode ter tanto uma distonia que seria idiopática, se é uma causa primária, né, a princípio, que a gente não tem uma causa identificada. Ela pode ter já uma natureza genética, eventualmente plenamente definida, eventualmente ser adquirida, secundária a alguma lesão, por exemplo, esternal central, se é possível, você tem descrição de lesão esternal central que pode gerar padrões distônicos. E, eventualmente, você pode ter a distonia cervical associada a outros quadros degenerativos, por exemplo, igual a gente observa em pacientes com parkinsonismo atípico, por exemplo. Eventualmente, um paciente com MSA, que às vezes tem uma postura mais em antrocolo, um paciente com PSP, por exemplo, que às vezes pode ter uma postura em retrocolo, e outros quadros também neurológicos complexos. Tá? Quer dizer, não só com uma forma isolada, mas também associada. Passo inicial, diagnóstico eminentemente clínico. Tá? Você identifica realmente o padrão distônico. E é interessante aqui que nesse trabalho de revisão do Albanese de 2023 enfatiza muito, porque a maior parte dos pacientes com distonia cervical em si, eles têm mais de um padrão no exame físico, tá? Não só um padrão puro como o laterocolo, como um torcicolo, como um antero, como um reto. A maior parte tem padrões combinados, pelo menos de 2 padrões. E tanto quando você se depara com um paciente que tem um padrão apenas único, fica atento, às vezes, se pode ser um outro diagnóstico, um metizador, como a gente pode olhar aí na frente. Tá? Claro, o diagnóstico de distonia estabelecido. Um dado importante nesses pacientes, que quando você trata, geralmente têm muita dor. É muito comum como sintoma não motor para esses pacientes com distonia cervical dor. E o tratamento com toxina botulínica, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, ele é extremamente efetivo para esses pacientes, principalmente na questão da dor. Então, se você tem um paciente que você trata, oferta tratamento com toxina, ele tem melhora da dor, isso é um dado que reforça você estar diante de um quadro de uma distonia cervical, tá? Isolado. Se o paciente ele apresenta também um elemento tremulante, tá? Junto com o padrão distônico, e você observa que é um tremor realmente, que a gente poderia dizer que é um tremor distônico, você tem um ponto nulo, por exemplo, durante o seu exame físico, isso reforça ainda mais que realmente é um quadro de uma distonia cervical isolada. Então, esses são os critérios de suporte. E é claro, você tem que pensar no que seriam os elementos de exclusão. Tá? Você, por exemplo, tem um paciente que tem outros achados neurológicos, piramidalismo, por exemplo, quadro de ataxia, não é uma distonia cervical isolada, é um outro quadro sindrômico. Um paciente, por exemplo, que tem um quadro demencial, por exemplo, que não tem uma outra explicação razoável, não é esperado uma distonia cervical isolada. Tá? Se tem uma distonia que é puramente paroxística, ou um quadro que é generalizado, claro, não é uma distonia isolada. E ficar atento realmente aos chamados mimetizadores, tá? Que são um pouco a letra pequena, mas só lembrar que nem todo paciente que você vai observar com uma postura normal do pescoço é uma distonia. Às vezes o paciente ele pode estar com um elemento ortopédico, por exemplo, uma lesão ortopédica, às vezes sofre um trauma, ou realmente por questões de uma lesão mais crônica, e assumir postura normal.
Às vezes o paciente, por exemplo, ele pode ter um processo, algo chamado abscesso de Besoli, aquele último opção, que eu já vi esse tipo de caso, a pessoa tem um abscesso, basicamente de partes moles profunda, e isso gera restrição de movimento, muita dor, também em postura normal. Recentemente, acho que foi ano passado, eu recebi no consultório um caso que foi encaminhado por um colega, ele não era neurologista, mas ele sabia o que era distonia cervical, pelo menos ele tinha percepção disso e me encaminhou. Uma paciente que estaria desenvolvendo uma postura normal, uma idosa e com muita dor local. Só quando fui examinado, eu já tinha passado com ele já há alguns meses, nitidamente a pessoa estava com uma postura fixa e com uma massa realmente cervical. A investigação mostrou que era um sarcoma de partes moles. Já teve situação também que eu avaliei paciente que veio com um quadro de um tilt, né, de uma lateralização, e na verdade é uma fratura de odontoide. Tá? Então precisa ficar muito atento com isso no exame físico. Tá? Aqui apenas alguns exemplos. Você tem, por exemplo, na faixa pediátrica também, que vocês vão observar que não é a faixa habitual da distonia cervical, né, isolada, idiopática, geralmente é de 30 a 70 anos o mais comum. E, às vezes, se perceber em crianças, tem que pensar em outras coisas, como um neonato assim, de Sandler, por exemplo, que é o refluxo gastroesofágico, vai se apresentar com uma postura normal de cabeça. Ou às vezes a pessoa tem uma própria alteração de um torcicolo congênito, tá? A gente tem um caso aqui no ambulatório de um paciente já adulto, né, seguindo já por vários anos, que na nossa opinião é um torcicolo congênito. A gente chegou a estudá-lo depois com ultrassom e viu que tinha uma fibrose já de esternocleidomastoide já definida, e remontando a história, já a história remontava à infância mesmo. A gente caminhou esse caso para a CCP. Tá? E já teve situação, por exemplo, que isso na neuropediatria eles observaram, principalmente da criança, às vezes, com quadro de um torcicolo, que não é relacionado, por exemplo, à fibrose esternocleido, tá? Mas isso é adquirido depois de alguns meses, com muita dor, chamado assim, de crisel, por exemplo, com a subluxação atlântico-occipital. Então, assim, odontoide, desculpe, C1 para C2 subluxação. E assume uma postura muito característica, né, da versão da cabeça, com uma postura de retro, com lateralização. Então, fique muito atento com isso. Nem toda postura normal de cabeça é distonia cervical. Tá? E não se esquecer, principalmente, toda vez que vocês verem um paciente com padrão de anterocolo, tá? Isso é um dado importante, lembrar das doenças neuromusculares, que é assim, de cabeça caída, doença neuromotor, miastenia graves, miopatias. Tá? E também lembrar, pacientes fora da faixa etária, que fala de 30 a 70 anos, principalmente, e com outros elementos do exame físico, lembrar as lesões do sistema nervoso central. Tá? Bom, qual que é a epidemiologia disso? Quão frequente é essa entidade? Tá? Quando a gente pega a distonia cervical, é considerado como uma doença mais rara. Tá? A estimativa é que tem, em geral, aproximadamente 5 casos para cada 100 mil habitantes. Tá? Então, realmente não é uma doença comum. Se a gente for fazer um exercício de extrapolação assim, bem grosseiro, a gente vai perceber que, acabou cortando aqui um pouco, assim, em Ribeirão Preto, nesse exato momento, tá? Considerando a nossa população total, existiria como uma prevalência estimada, grosseira, cerca de 35 pacientes hoje no município de Ribeirão Preto. Para efeito só de comparação, pacientes com doença de Parkinson, hoje, cerca de 2.800. Então, quer dizer, quase 50 vezes a menos, né? Então, realmente é uma coisa muito menos comum. Tá? Bom, e qual que é o impacto, né, que essa entidade traz, né? Isso aqui é o... Nossa, eu não sei o que eu fiz aqui, que você vai tramar. Isso aqui é só mostrar. Isso aqui é um estudo bem antigo da Comela, vamos ver se vai conseguir carregar, em que o que foi feito foi uma entrevista por telefone, tá? Isso que acontece. Na verdade, telefone não. À época, eles mandavam um malote para o ensino dos pacientes, tá? E se tinha basicamente um considerável, mais de 1.000 pacientes com distonia cervical que respondiam qual era o impacto na vida deles, quais sintomas que eles apresentavam. Acho que não vai carregar. E o que chamava atenção, basicamente, era questão de dor, prejuízo na convivência social, inclusive prejuízo, questão do casamento, percepção de qualidade de vida, problemas no trabalho, tá? A sensação incômoda de ter o espasmo, estigma social. E se você pegava, claro, uma pessoa podia ter mais de um impacto, tá, definido, autodeclarado, e apenas 7%, tá, de toda a amostra não percebeu o impacto da distonia cervical. Todos os pacientes eram já diagnosticados em segmento. Tá? Apenas 7% não tinha nenhum impacto naquele momento relacionado à distonia cervical. Então, procurar atentar em relação ao que isso reflete assim, na vida do indivíduo. Tá? Vou tentar voltar aqui. Assim. Agora carregou. Um outro aspecto importante, só para destacar esse estudo, é interessante, que eles procuraram ver sobre a questão de empregabilidade. Tá? Esses pacientes eles têm menos inserção no mercado de trabalho, principalmente homens. Tá? Eles têm uma menor empregabilidade, então isso é outro aspecto importante também.
Isso aqui é um trabalho feito aqui no grupo, tá, no serviço, que foi mestrado da Natália, tá, em que ela avaliou, claro, vários só sintomas não motores em pacientes distônicos, e no grupo dos pacientes de distonia cervical, ela pegou teve vários achados que eram condizentes com a da literatura, e que se observava que esses pacientes tinham mais sintoma depressivo, mais sintoma ansioso, mais apatia, pior qualidade do sono, pior percepção de qualidade de vida. Tá? Bom, você tem então uma doença que, apesar de incomum, é relevante, tem impacto, precisa ter atenção no seu processo diagnóstico e reconhecimento. Como é que você trata isso? Assim como outras distonias, tá, você pode tentar ou pensar em considerar tratamento medicamentoso para esses pacientes. Mas, habitualmente, assim como outras distonias focais, o tratamento oral não costuma trazer um impacto relevante ou ser efetivo. Aqui, apenas de exemplo, é um estudo já antigo em que foi comparado, na verdade, a Lartane, né, que é a trexfenidila, com toxina botulínica. Tá? Fizeram um estudo cerca de 30 pacientes em cada grupo. E é interessante observar que nesse estudo, por exemplo, você não teve basicamente nenhuma melhora nos scores da escala de Toronto, que é uma escala padrão de avaliação, tá, para a distonia cervical, e quando você tinha com a toxina botulínica. Quer dizer, com o trexfenidila, mesmo em titulações até doses um pouco mais altas, no geral, como um grupo, tá, na média do grupo em si, você não tinha diferença de placebo. Tá? Isso é um dado que chama atenção. E você tinha melhora tanto na questão da Toronto, não só na Toronto, que escala de Tsui também para a toxina botulínica, por exemplo. Então, assim, a droga oral realmente não quer dizer que não possa ser usada, mas não crie grandes expectativas, tá, em relação ao seu uso. Bom, a questão de considerar, e cada vez com um destaque maior, o tratamento adjuvante com a questão da fisioterapia, tá, o tratamento não medicamentoso, né, com a fisioterapia, seja com exercícios de alongamento direcionados, fortalecimento de musculatura antagonista, controle postural, autopercepção postural, por exemplo, outras modalidades, em geral, têm mostrado benefício no tratamento adjuvante. Você consegue, por exemplo, uma redução principalmente no limite de dor associada à distonia cervical. Tá? Então, você que mais tem se percebido é a questão de controle, tá, do sintoma álgico com a fisioterapia. Então, não deixe de procurar referenciar a sua paciente. Tá? Bom, aqui nós não temos isso no serviço, mas só para saber também, já foi objeto de estudo, às vezes, para estimulação magnética transcraniana. Esse estudo, por exemplo, já percebeu que você, com 5 sessões de plano de tratamento com TMS, basicamente você percebeu quando estava trabalhando na estimulação córtex motor primário e córtex pré-motor dorsal, você conseguia ter uma redução significativa, tá, no score da escala de Toronto em termos de gravidade e sintoma motor, o que é algo que é até interessante se observar, porque na tua escala de Toronto, por exemplo, a maior parte dos tratamentos traz que são feitos qualquer coisa, a parte da escala de gravidade em sintoma motor não costuma mudar muito, geralmente muda mais a percepção de incapacidade do paciente e mais a de dor. E aqui é interessante que eles conseguiram isso na escala de capacidade motor. Acho bem interessante esse achado. Mas é algo para você saber, assim, a gente acaba não tendo isso aqui no nosso serviço. É claro, isso aqui é a área da Carol, da Joyce e tudo, mas só para saber, com uma forma interessante, que o DBS tem invadido de forma muito bacana, muito favorável, assim, a questão das outras hipercinesias, inclusive a distonia cervical. E percebeu-se, por exemplo, que pacientes já selecionados, principalmente pacientes mais refratários e tudo, pode ser beneficiado do DBS, seja de globo pálido interno, seja de núcleo subtalâmico. E mesmo no segmento a longo prazo, o estudo, por exemplo, é de 4 anos de segmento de pacientes, se preservava a questão de um benefício significativo até o fim desse segmento, e de uma forma relativamente equivalente entre os dois alvos. Tá? Bom, em relação acaba sendo o foco principal aqui nosso, principalmente do que a gente consegue oferecer aqui no ambulatório em termos de tratamento e o que é mais oferecido em termos do tratamento no mundo mesmo, com melhores evidências, tá, de eficácia. Então, quando você começou a usar a toxina botulínica em neurologia, chamou muita atenção, isso na década de 90 e tudo, o benefício que trazia os pacientes com distonia cervical, principalmente. Tá? Uma coisa muito significativa. E basicamente você pegar as 3 principais toxinas que nós temos aqui no nosso mercado, vamos dizer assim, disso, a Xelmin, a Botox, que a gente tem mais, você tem altos níveis de evidência de ganho terapêutico por esses pacientes. Tá? A toxina tipo B a gente não tem aqui no Brasil. E bom, quando você pega a questão de tratamento, como é que você vai seguir, por exemplo, esse paciente entender esse segmento? Idealmente, procure sempre, dentro do possível, assim, aplicar uma questão de escala de avaliação. E a escala de Toronto, que é validada no Brasil, acaba sendo mais utilizada. Tá? A de Tsui é uma escala mais antiga, só que ela não é tão detalhada igual a escala de Toronto. Basicamente, a única coisa que a Tsui tem, que a Toronto não tem, que a Tsui fala do tremor, né? Um pouco, tem um item de tremor, a Toronto não tem. Mas é interessante observar que se ficasse atento, essa linha azul
se refere a pacientes em ciclos de tratamento repetidos por até 3 anos. Tá? E o que está em azul são pacientes que nunca trataram, são os virgens de tratamento, que eles começaram o tratamento ali no baseline. Tá? E quando você pega, por exemplo, os pacientes que são verdinho, a linha verde, são os pacientes já tratados. Só para vocês verem que o paciente, o maior ganho terapêutico que ele tem são nas primeiras aplicações. Quando o paciente chega para você, virgem de tratamento, primeiros tratamentos que você tem realmente uma queda mais significativa na Toronto. E ao longo do tempo ela tende a se estabilizar. Tá? Veja, o que não é ruim de forma alguma. Mostra que você, de certa forma, está tendo uma mudança plástica no processo da expressão clínica da distonia. Ele tá, desde que você consiga manter ciclos adequados de tratamento com bons intervalos, você consegue manter esse paciente bem, ao longo do tempo no geral. Tá? Bom, o intervalo mínimo para a toxina, vocês já sabem, de segurança ainda é utilizado, que é de 12 semanas. Tá? E o que se reconhece, pelo menos em termos de revisão de literatura habitualmente, é que com esse intervalo, se você consegue manter esse intervalo adequadamente de 12 semanas, esse paciente vai já reaplicar a toxina coincidindo com o retorno mais significativo dos sintomas dele, que são com 12 semanas. Tá? Pelo menos isso é o que se considerava no geral. Entretanto, apenas destaco aqui para vocês que um trabalho um pouco mais recente aqui, bom, o que ele foi feito? Só quero mostrar aqui para vocês. De 2021, que eles fizeram um trabalho focado na percepção do paciente, tá? Não, porque o outro que você tem naquela construto teórico é baseado numa avaliação objetiva do médico na escala de Toronto, tá? Aqui é voltada para a percepção do paciente. E o que chama atenção é que o paciente, no geral, em linhas gerais, tendem a ter um efeito com duração mais curta que 12 semanas. Tá? Então, mesmo que você tenha a possibilidade de ofertar a cada 12 semanas um intervalo mínimo ideal para esses pacientes, e a gente não consegue fazer isso, destaco, esses pacientes, antes da reaplicação, pelo menos nesse trabalho, que é focado na percepção do paciente, eles ainda têm sintoma antes de chegar o momento de aplicar novamente. Então, isso é um problema, na qual precisa, ao longo do tempo, talvez ser sanado, nesse sentido. Tá? Então, chamado um pouco de efeito montanha-russa, né? Que a pessoa ela tem um pico de benefício e ela fica ciclando dessa forma. Isso não é o ideal. Em relação a toxinas, talvez para melhora disso, a questão do surgimento de novas toxinas, com uma durabilidade maior, talvez possa ser uma opção. Tá? Ou não pensando em outras linhas de tratamento, talvez a questão do DBS, igual foi citado anteriormente. Bom, lembrar só da questão das particularidades anatômicas, tá? Referente à região cervical, a complexidade da musculatura, a necessidade que vocês estudem realmente a questão da musculatura para entender o que vocês estão abordando, entender os padrões de movimento que se apresentam. Tá? E aqui você já conhece bem, a gente fala muito sobre isso, reconhecimento de padrões. Tá? Então, basicamente, o reconhecimento sempre vai ser no campo da classificação antiga, simplificada, que é o toxicolo, que é o elemento rotacional no plano axial, laterocolo, que seria o plano coronal, imaginando uma tomografia ou ressonância, o antro ou o retro. Tá? E, nos últimos 15 anos, por assim dizer, também o incremento do conceito COLCAP, que procura dividir, né, o segmento de cabeça e o segmento do pescoço. Tá? É importante vocês estarem habituados e entenderem bem essa fenomenologia. Não quer dizer que você vai basear o seu tratamento necessariamente no conceito COLCAP em todo mundo, por exemplo. Muitos pacientes, você vai iniciar tratamento sem precisar você dissecar tanto assim o movimento do paciente. Tá? Vou fazer só 2 comentários, os últimos 2 slides aqui acabei que tive que tirar, eles não conseguiram carregar. Eu ia falar especificamente sobre a questão de ultrassom, um comentário rápido. A questão do ultrassom surgiu ao longo dos anos, está sendo cada vez mais usado, inclusive no Brasil, para o tratamento desses pacientes com toxina. Qual que seria o racional? É verdade que você consegue um agulhamento mais preciso, tá? Como procedimento guiado. Entretanto, é um recurso que nem sempre vai estar disponível. E todas as evidências de melhora com o tratamento com a toxina, dos trabalhos mais antigos, não utilizaram o ultrassom praticamente neles. Foi o método anatômico palpatório. Então, não pensar que o ultrassom é uma coisa imprescindível. Tá? Para pacientes selecionados e de acordo com o seu plano terapêutico, se for uma musculatura que precisa ser abordada, que é mais profunda, pede estrutura eloquente, aí sim. E um outro ponto também, que a gente acaba fazendo aqui no serviço, em alguns casos, pacientes com refratariedade, considerar a possibilidade, e eu considero geralmente, principalmente a refratariedade, tentar ver se
mapeia esses pacientes. Fora aqui do hospital, quando vocês estiverem na vida de vocês, o ideal é que vocês se vinculem a algum colega da parte da eletroneuromografia, da neuromuscular, que possa auxiliar nisso, tá? Para que você possa realmente fazer um estudo mais adequado dos padrões de contração desses pacientes. Esses 2 últimos slides eu fiquei devendo, peço desculpas por isso, não carregou mesmo. Aqui eu colocarei só umas mensagens finais aqui da apresentação, tá? Atentar-se para os mimetizadores, tá? Isso, procura atentar a isso mesmo. Eu lembro uma vez eu estava não sei se eu estava na R4, não, se eu tinha começado até com um assistente, tinha começado mesmo, que foi encaminhado para lá, eu acho que pela Carla da Infantil, uma menina, adolescente, com quase uma distonia cervical, entendeu? E naquele afã, ambulatório corrido e tudo, a gente foi lá examinar essa paciente. E ela realmente tinha um padrão grave, um padrão um pouco mais fixo, então já fica atento com isso. E na ocasião eu chamei o professor lá para discutir, não sei se você vai lembrar desse caso, é uma adolescente. E a primeira coisa que ele me falou na ocasião, ele falou assim, primeira coisa, ele falou de uma forma muito gentil, da forma dele, veja se isso aí realmente é uma distonia. Isso aí provavelmente não é uma distonia. Aí realmente foi avaliar, ela estava com uma lesão ortopédica mesmo, provavelmente formativa no estudo, não era distonia. Então assim, fique atento com essa questão, tá certo? Valorizar a fisioterapia como medida adjuvante, tá? Às vezes a gente peca um pouco nisso, a gente não encaminha nossos pacientes. Tá? Lembrar realmente dos benefícios do tratamento adjuvante, principalmente no elemento de dor, tá? Que é algo que causa muito sofrimento dos pacientes. Lembrar dos elementos não motores associados, vocês têm mais depressão, eles têm mais ansiedade. Tá? Fica atento com isso, trate, tá? Essas comorbidades que estão associadas, tá? Podem estar associadas. Tentar identificar de forma precoce os padrões chamados complexos, e você não responde inicialmente com suas primeiras aplicações, tá? Lançar a mão do conceito qualquer. E nesse caso, provavelmente, se você for estabelecer um plano terapêutico, aí será necessário provavelmente o uso de ultrassom, porque muitos dos músculos nesse conceito precisam de ultrassom, infelizmente. Tá? E havendo disponibilidade, pacientes mal respondedores, tá? Seja que não respondem desde o início, que será uma falência primária, ou ao longo do tratamento, uma falência secundária, tenta mapear esses pacientes para você mudar seu plano terapêutico. Tá bom? A maior parte das vezes, as falhas terapêuticas se relacionam à má seleção muscular, tá? Má interpretação dos padrões que o paciente apresenta, ok? Bom, era isso que eu queria colocar para vocês e obrigado pela atenção.